Você conhece um homem que tende a ser bem introvertido com desconhecidos? Por que você está me seguindo? Mas quem tem um amigo... Para de cantar! Que se magoa fácil e... Ainda tô zangado. E aí, melhorou? que leva tudo pro coração e aí você tem que pisar em ovos para poder conversar e não magoá-lo? Ô cabeção! Que sempre olha o lado ruim, negativo das coisas. Rapaz, pelo pouco de experiência que eu tenho, essa laje aqui vai cair, cara. Meu Deus! Talvez você conheça um homem melancólico. Azar, ó vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ei, veja, lá está uma ilha. Deve estar cheia de canibais, ó vida, ó azar. Olá, bem-vindo a mais um vídeo deste canal que eu amo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira, eu sou analista de temperamentos e eu tô fazendo aqui com vocês uma série de vídeos falando dos padrões de comportamento de cada homem seguindo o temperamento. Nós já falamos aqui do homem colérico, sanguíneo, fleumático e chegamos ao último, que é o homem melancólico. Poderia dizer que é o meu favorito porque sou casada com um? Poderia, mas eu confesso pra vocês que eu não vou puxar sardinha. Hoje eu vou falar os defeitos e as qualidades do homem melancólico. Vamos começar falando do olhar do melancólico, que tende a ser aquele burrinho do Shrek. Vocês já viram aquela cena lá, gente? É aquele olhozinho. Aquele olhar de piedade, que você fica com dó, fala tadinho, né? Eu tenho um menino melancólico e quando eu saio com ele, todo mundo quer agradar, todo mundo, ai, você quer alguma coisinha? Porque ele tem uma carinha, gente, um olhinho brilhante. Sabe aquele olho que brilha assim, ó? Coisa mais linda do mundo, mas é um olhar triste. Então você observa que todo melancólico, ele tem aquele olhar, aquelas duas bolinhas brilhosas, igual o leão que eu pintei um leão. E ali tem aquelas, eu coloquei de propósito, eu fiz um olhar melancólico. A princípio eu queria fazer um olhar colérico, né? Sério, bravo. Mas aí eu resolvi fazer um olhar melancólico e coloquei duas gotinhas de tinta branca para poder ilustrar o olhinho melancólico. É um olho brilhoso, é um olho que passa ali uma melancolia, passa uma tristeza. Nós temos melancólicos famosos como Albert Einstein, Danilo Gentili também. Bill Gates também é melancólico. Todos esses têm olhos bem tristes, brilhantes e ao mesmo tempo que passa uma melancolia que vem desse temperamento. O homem melancólico, ainda na infância, ele vai ser aquela criança chorona, que vai chorar, se magoar muito fácil. Às vezes você vai falar, não pega aí! E a criança vai começar a chorar. Não vai ser aquela criança que vai assustar e vai tirar a mão. Quando você fala não, briga, fala de uma forma rude com ele, é como se você tivesse batido naquela criança. Então ela vai chorar muito, ela vai ficar muito magoada, ela é muito sentida. E aí ela coloca tudo pra dentro. E quando cresce, continua tendo esses padrões, só que de uma forma diferente. Ao invés de se esgoelar, chorar loucamente, o homem melancólico às vezes vai se fechar, vai parar de conversar com você, ou vai ficar no canto dele, ou vai, em alguns casos, né? Não sei se vocês já viram aqueles casais em que o homem tá andando na rua ali, a mulher na chuva, andando a pé, bicuda com ele, não quer entrar dentro do carro, porque ele deve ter falado alguma abobrinha. E ele fala, entra no carro, e ela nem responde. Então, a mulher melancólica é desse jeito. O homem não é muito diferente, tá? Teve um casal que eu atendi, que a mulher era melancólica, e quando ela brigava com o homem, ou quando o homem falava alguma coisa que magoava ela ia dormir na rua, no banco da praça. E ele tinha que ir atrás dela, preocupado com o bem-estar dela, pedindo para ela voltar para casa, e ela lá emburrada. E aí você fala, Elaine, isso é imaturidade, nem todo melancólico faz isso. Nem todo melancólico chega a esse ponto, mas todos eles, quando se sentem magoados, quando ficam tristes, eles se fecham, porque eles são muito sensíveis às palavras, às situações. Então, quando ele é marcado em uma situação, ele não consegue se recuperar muito rápido. Então, ele vai ruminando aquilo ali, tratando aquela situação e às vezes demora para ele conseguir sair daquela situação. Por isso, é o temperamento que mais tem dificuldade para lidar com mudanças. Então, se você muda, principalmente se for uma realidade parecida ou mais difícil, ele vai ter muita dificuldade para lidar com mudança. Sabe aquelas casas em que
tem um filho que mora com os pais, ele tá com uns 40 anos e nem casou, a maioria, quase 100% das vezes, são filhos melancólicos. Eles têm dificuldade da transição, da saída da casa da mãe para se casar com a esposa. Então, se ele puder não casar para ficar ali com a mãe, ele vai fazer isso. E as mulheres melancólicas, se elas tiverem um bom relacionamento, claro, com os pais, quando elas casam, elas vão ser aquelas filhas que frequentemente vai viver na casa da mãe. Ainda na infância, e as características que eu vou falar aqui pode ser confundida com o autismo, tá? A criança melancólica não conversa com desconhecidos. Quando aparece alguém, se ele puder entrar debaixo da saia da mãe, ele entra e simplesmente não fala. Se alguém oferece um doce, uma bala, um pirulito, você não precisa nem se preocupar que seu filho melancólico não vai pegar. Ele vai ficar travado, por mais que ele goste daquilo ali, que ele queira, mas se ele não conhece a pessoa que tá dando a bala, que tá dando o pirulito, ele não vai aceitar. Ele tem dificuldade em aceitar ou conversar com pessoas estranhas. Eles só conversam com quem eles conhecem. Quando chega na vida adulta, esse comportamento se repete. Então, se a pessoa for muito aberta e acabar colocando esse melancólico em casa, ele pode ser até que ele se solte um pouquinho. Mas ele não vai ser aquele que vai chegar conversando com desconhecidos, que vai falar mais que papagaio, que vai agir por impulso, não. O homem melancólico, ele raciocina muito bem, ele pensa, ele tem raciocínio lento, assim como o fleumático. Mas o fleumático consegue ser mais lento que o melancólico. Então, como ele tem raciocínio lento e ele sente muito aquela dor, aquele sofrimento, a ficha dele vai caindo aos poucos e aquilo ali vai se ruminando por dias. Então, se você fez uma coisa pra ele, às vezes passou uma semana, ele ainda tá mastigando aquilo ali. E ele precisa entrar na escolha de te perdoar. Porque o perdão e o amor são decisões. E se o melancólico começar a entrar nesse buraco do ressentimento, da mágoa, do rancor, ele nunca mais sai de lá e não vai conseguir ter um relacionamento saudável. Por isso que o melancólico precisa muito de Jesus, gente. É um temperamento que precisa muito de Jesus. Porque o melancólico sem Jesus é um homem extremamente vingativo. Então você pode até pisar no pescoço dele, mas ele não vai esquecer. E ele vai calcular, pensar, bem pensado em tudo que ele vai fazer para que quando ele te der uma rasteira, você não levanta mais. Então, sabe aquelas pessoas, aquele padrão que fala, meu Deus, 10 anos atrás, agora que fulano se vingou? O melancólico é do tipo que a vingança é um prato que se come frio. Ele rumina, ele pensa naquilo ali e ele não esquece. E quando ele vê a pessoa, ele sente aquela dor como se ela tivesse acabado de acontecer, embora já tenha se passado 15, 20 anos. E isso, o melancólico sem Jesus. O melancólico com Jesus, ele vai sentir, ele vai ter esses tipos de sensações, porque sentimento é uma coisa que vai acontecer, mas ele não vai alimentar esse sentimento, ele vai falar, sai, pensamento ruim, sai, eu escolhi perdoar, eu preciso orar por essa pessoa, e o meu Jesus me perdoou, então eu fui aceita por uma graça muito grande, então eu não posso deixar que esses sentimentos tirem de mim a alegria da minha salvação. Entendeu? Sentir e decidir. O homem melancólico é o tipo que te escuta. Então, se você falar, tô precisando de uma vassoura, ele vai calcular para comprar essa vassoura para você. Se você fazer alguma coisa para reclamar do comportamento dele, ele não vai gostar disso, porque ele próprio já é autocrítico. Ele já se sente ali o cocô do cavalo do elefante, ele não tem muita autoestima. Se ele fala que tem autoestima, é só da boca para fora, por dentro ele tá ali se sentindo inseguro, não tem segurança com a aparência dele, com as coisas que ele faz, ele não tende a ter aquela super autoestima. Então, se você fala alguma coisa, você está tocando numa ferida que ele já está cutucando faz tempo. Então, uma dica, segure a sua língua se você for casada com um melancólico, porque ele guarda muitas coisas e dependendo do que você fala, vai machucar ele profundamente. Às vezes você fala, mas foi uma coisinha de nada. Pra você foi de nada, mas pra ele é como se você tivesse soltado uma bomba. Então, cuida muito com as suas palavras. Pede ali pro Senhor tratar o seu coração. Pensa mais antes de falar, porque uma palavra solta vai gerar conflito, vai gerar briga, vai gerar desentendimento, vai gerar rejeição, porque aí o melancólico magoado se fecha, não quer conversar, faz aquele famoso voto de silêncio. E dependendo do seu temperamento, você vai se sentir rejeitada e vai acabar liberando essa rejeição. E aí aquilo ali vai virando uma confusão.
Então, a boa notícia é que o melancólico te escuta e a má notícia também. Então, se você fala coisas positivas, se você é uma esposa amorosa, ele vai receber isso com muito amor. E um melancólico grato, você vai ter a melhor pessoa do seu lado, porque ele vai te escutar, ele vai respeitar os seus sentimentos, ele vai respeitar a sua opinião, ele vai tentar te agradar com aquilo que você quer, do jeito que você quer. Agora, um melancólico que é magoado, pode ter certeza, você vai ter o seu pior inimigo do lado. Ele vai esquecer que você é esposa e vai tratar com você como se ele estivesse tratando com o diabo. Então, seja o mais amável possível. E nas brigas, provavelmente quem vai ter que ir atrás é você. Aí fala, Elaine, eu não acredito. Sim, porque às vezes, enquanto ele está remoendo aquilo ali, vai se criando uma raiz de amargura. Então, quanto menos tempo você ali se achegar, abraçar, o calor humano ajuda muito. Abraçar, sabe, segurar. Pedir perdão abraçando ajuda muito a aquecer o coração do melancólico, porque ele tá tão sofrido, ele tá tão quebrado, e quando você vem com amor, é tudo que ele precisa. Então, não demora para fazer as pazes com o melancólico, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, faça o possível para que o relacionamento de vocês seja restabelecido o mais rápido possível. Talvez seja desconfortável para você sempre ter que ir atrás, mas aí no fundo ele tá torcendo para você fazer isso, tá? Às vezes ele tá ali e não sabe voltar. Já atendi melancólicas na mentoria que se separaram do marido. E aí eu pergunto, por que você não mandou mensagem? Por que você não pede para voltar? Ela não. Elas estão esperando esse marido vir atrás. Por esse motivo, o melancólico não tende a fazer coleção de casamento. Ele não é do tipo que sai casando porque ele tem dificuldade para adaptar, né? Então, como ele tem essa dificuldade de adaptação, cada casamento que surge é problemas novos, é uma vida nova que ele vai ter que se aventurar. Então, ele tem dificuldade para lidar com mudanças. Então, ele prefere não sofrer desgaste de começar tudo de novo. Desde muito cedo, os melancólicos são pessimistas. Eles não admitem isso, eles dizem que são realistas. Mas o realismo deles é sempre pensar no que vai dar errado. Então, se você vem com uma ideia, se você resolve dar uma opinião, ele sempre vai olhar coisas que você não está enxergando, coisas muito específicas, tipo que tal coisa vai dar errado, e se chover, e se acontecer tal coisa. Eles começam a pensar, e muitas vezes não conclui as coisas, ou não começa, né? Concluir é uma coisa, eles nem chegam a começar. Porque eles são perfeccionistas, eles gostam das coisas muito bonitinhas, certinhas, retinhas, como eles calculam demais, eles gostam de tudo muito bem feito. Então, como eles querem um negócio bem feito, eles pensam demais, acaba que viram procrastinador por conta do perfeccionismo. Não porque são preguiçosos, não porque eles não conseguem, mas sim porque eles acreditam que não vai ficar perfeito da forma que eles gostariam e que eles vão precisar de muito mais tempo, então eles nem começam ali aquele serviço. E tudo que o melancólico vai fazer, gasta-se muito tempo. Eles são lentos, mas fica muito bom. Então, se você vai numa cabeleireira melancólica, ela vai fazer o melhor serviço no seu cabelo. Se você vai num mecânico melancólico, ele vai fazer o melhor serviço no seu carro. Porque eles são, sim, perfeccionistas e muito empáticos. Eles se colocam muito no lugar do outro, desde que esse outro não pise no calo dele. Porque se esse outro pisar no calo dele, ele esquece a empatia dele. A empatia dele acaba ali. E você vira o adversário dele. Então, o melancólico, ele é empático, ele sofre, ele vê aqueles videozinhos na internet, emocionante, o olhinho dele enche d'água, vai ser aquele homem que vai chorar quando recebe a notícia da gravidez, vai ser aquele homem que vai chorar no casamento. Eles são muito emotivos. Aquele que segura demais, ele faz um esforço muito grande, porque o melancólico, ele vive ali a flor da pele. Ele é tocado demais com as coisas, ele se coloca demais no lugar do outro. Então, essa empatia muito aflorada faz com que eles sejam, de fato, melancólicos. E lembra que eu falei do pessimismo? Com o parceiro da esposa ou esposo, o melancólico, ele vai se soltar. Então, ele vai ser uma pessoa dentro de casa totalmente diferente lá fora. Às vezes, você chega num lugar, ele fica no canto lá, não interage com as pessoas. Mas chega em casa, tá no meio de quem ele gosta, que ele tem intimidade, e a melhor pessoa é aquele que conta piada, é criativo, gosta de imitar as pessoas. Ele vai ser uma pessoa diferente do que ele estaria em público. Mas ele também vai passar um pouco desse pessimismo, essa insegurança dele pro parceiro ou pra parceira. Então vai ser aquele que vai falar, não gostei da sua roupa. Sabe aquelas verdades secas? É a que o melancólico dá. Tem gente que fala, eu não sei se meu marido é fleumático ou melancólico. Simples. Se ele tem um comportamento frio,
que é de sofrer para dentro e raramente jogar para fora, ele pode ser fleumático ou melancólico. Mas o fleumático não tende a apontar defeito, não tende a passar ali as críticas para a esposa. Tudo que você faz fleumático, a maioria das vezes tá bom. Mas o melancólico, ele vai criticar. Ele vai deixar claro quando ele não gosta de uma coisa. Ele não tende a ser influenciável e nem falar que sim, só para manter a política da boa vizinhança. Ele não vai ser aquele que vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar o que ele realmente achou ou o que você realmente perguntou. E as verdades que ele fala, às vezes, são secas e doem. Passa ali, às vezes, uma insegurança para a esposa, passa insegurança para os filhos. Por quê? Porque ele fala o que ele realmente acha. E o que ele acha, muitas vezes, está contaminado pelo pessimismo que ele tem. Então, às vezes, a situação não é tão difícil, mas ele torna aquilo ali muito mais difícil do que se imagina. A maioria dos melancólicos serão homens muito organizados. Pode ser que tenha um melancólico porco, sujo, desorganizado? Raramente, mas sim. E nesse caso, essas pessoas já estão ali num nível, às vezes passando por alguma depressão, ansiedade, algum problema mental bem grave que tem impedido eles de manter ali a organização. Porque o melancólico, a cabeça dele só funciona quando tá tudo bonitinho. Então ele não vai conseguir, às vezes, cozinhar naquela cozinha toda zoneada, bagunçada. Ele precisa dar uma leve organizada, pelo menos, para ele conseguir fazer a cabeça dele funcionar. Então a maioria é organizado porque a cabeça dele funciona na organização. A desorganização mexe muito ali com o interior dele e acaba que ele não consegue fazer nada direito. Então a maioria dos melancólicos serão homens bem organizados e bem exigentes com a organização. Não tendem a gostar de visitas, chamar visitas ou receber visitas, né? Pensa, ele vai pensar em tudo que vai dar ruim. Mas quando isso acontece, eles vão ser aqueles que parece que vai almoçar com a vigilância sanitária. Vai ter que deixar a casa impecável e perfeita para receber essas visitas. E por isso que ele vai ficar extremamente estressado. As pessoas sugam muito a energia do melancólico. Então, se ele fica um dia todo socializando com pessoas, ele precisa chegar em casa para poder relaxar a cabeça dele e entrar na caixinha do nada. Como ele escuta muito o que o outro tá falando e ele calcula demais, então tudo que ele vai conversar vai ser muito calculado. Chega o final do dia, a cabeça dele tá explodindo. As pessoas sugam a energia do melancólico. Do contrário do homem sanguíneo. O sanguíneo, como ele fala e ele se sente leve quando fala, as pessoas acabam fortalecendo a energia do sanguíneo, enquanto do melancólico eles acabam tendo a sua energia sugada, por isso que eles amam muito o casulinho deles, a caixinha do nada e de preferência com um barulhinho baixo. Melancólicos tendem a ter problemas com barulhos. Por quê? Porque ele pensa muito e o barulho atrapalha os pensamentos do melancólico. Então vai ser facilmente aquele homem que gosta do silêncio e da sua casa. Pode se tornar um homem extremamente caseiro. Então tome cuidado se você se casar com o melancólico e começar a ficar muito parecida com ele. Porque se você começar a ficar muito parecida com ele, você vai deixar de ser interessante. Porque ele provavelmente não vai querer casar com a melancólica. Porque esses defeitos dos quais eu estou dizendo aqui, ou pecados em alguns casos, eles mesmos detestam em si mesmos. Então ele não vai procurar uma mulher, dificilmente o melancólico vai procurar uma mulher melancólica. Geralmente eles vão procurar uma mulher mais divertida, uma mulher mais sociável, porque vai complementar com aquilo que muitas vezes ele acha que precisa, e no caso precisa mesmo. E aí vamos à dica de ouro. A primeira delas eu acabei afirmando aqui. É você não perder a sua identidade, por mais desconfortável que às vezes seu melancólico fique, e não ligar demais com as reclamações. Ah, ele reclama, não levar essas coisas pro coração, ficar magoada, emburrada. Não, leve de uma forma bem leve. Não deixa a negatividade dele entrar no seu coração e te fazer ficar uma mulher amarga. Você precisa ser o oposto disso, porque aí você vai conseguir, não que eles sejam influenciáveis, mas o ambiente ele nos melhora. E sabe aqueles maridos que não se importa, que não tem empatia, que não liga para os sentimentos da esposa? Não acontece no melancólico. Ele se importa sim. Se você limpou o chão, ele vai se esforçar para não sujar esse chão e vai respeitar você. Se você tá querendo fazer tal coisa, se você precisa de tal coisa, ele vai entender você. É aquele homem que vai te entender, vai se colocar no seu lugar facilmente. Então você consegue ter uma boa relação com ele desde que você trate primeiro você. Então, para ter um bom relacionamento com o melancólico, você precisa ter um bom relacionamento consigo mesmo. Você precisa já ter sua autoestima bem definida, a sua identidade bem construída em Cristo Jesus, e a positividade e a esperança
precisam continuamente viver no seu coração. Para quê? Para que você influencie o seu melancólico e em reflexo disso, você vai acabar tendo um homem, um companheiro. Sabe aqueles homens amigos da esposa que conversa com a esposa? É o homem melancólico. Ele vai te ouvir, ele vai te aconselhar, ele vai ser o seu melhor amigo. É por isso que muitas mães de melancólico, elas prezam demais, tratam demais o filhinho com dengue, porque elas não querem perder esse filho companheiro, esse filho ali que faz de tudo pelos pais. Eles tendem ali a cuidar demais das pessoas que amam. Dificilmente você vai ver um melancólico abandonar a família. Ele se apega demais às pessoas, e quando ele se apega, ele dá o sangue, dá a vida, ele sofre com aquela pessoa ali. Então, se você for casada com não queira mudar ele ou fazer ele ficar como você, ele não vai conseguir. Mas o que você pode é passar o seu amor, a sua alegria, a sua leveza para ele, de modo que as coisas vão ficando mais fáceis e a vida vai ficando leve em vários aspectos. Ore pelo coração do seu melancólico e seja o que a Bíblia diz lá em Pedro, né? 1 Pedro ou 2 Pedro, que diz que a mulher consegue o seu marido com o seu bom testemunho. Você não vai precisar abrir a boca. A todas as suas obras, tudo aquilo que você fizer por este homem, ele vai reconhecer. E ele também não vai falar mal de você para ninguém. Pelo contrário, sabe aquele homem que mata e morre, pode brigar com você, ficar bravo com você ali, mas se ele ver alguém falando de você, tá lascado. O homem melancólico não fala mal das pessoas que ama. Pelo contrário, ele tende a brigar para defender as pessoas que ama. Então, se ele te ama, pode ter certeza, ele vai ficar do seu lado até mesmo quando você, vamos supor lá, você assassinou alguém, ele vai te ajudar a enterrar o corpo. Ele vai arrumar briga, ele vai comprar briga pra te defender e não vai falar mal de você pros outros. Se ele te ama, ele não vai falar mal de você e não vai deixar ninguém falar mal de você. Então a mulherada que quer ser defendida, protegida e cuidada, ela encontra o oásis no relacionamento com o melancólico, porque é exatamente, você encontra uma pessoa pra te defender. E aí eu te digo que não tem como confundir fleumático e melancólico, porque o fleumático muitas vezes ele vai ficar inerte às situações para evitar conflito. O melancólico, se precisar brigar com parente, com um bêbado na rua, que seja quem for, ele vai fazer isso para te defender. Não que ele vai sair comprando briga por aí, mas se precisar, se ele vê necessidade ou se ele vê claramente que a outra pessoa tá falando de você, ele vai te defender. Se ele não fizer isso é porque não te ama. No cinema, nós temos alguns personagens melancólicos bem famosos. O Shrek, ele é um deles. Você vê o quanto que ele fica naquele pântano, ele não gosta de visitas, ele não gosta de amizades. Tem um trecho do filme que o Shrek fala que os ogros são como cebolas, que eles têm camadas. E é exatamente isso, o melancólico ele tem camadas. Às vezes por fora passa aquele olhar grosseiro, mas por dentro é um poodlezinho. E a gente percebe as mudanças que o Shrek passa depois que conhece a Fiona, depois que conhece o burro. E por mais que ele continue ele mantendo aquela pose reclamona de querer ali o pântano dele sozinho com a família, ele vai percebendo quão bom e maravilhoso é experimentar a companhia, a alegria de viver com alguém. Melancólicos não gostam de chamar atenção, então eles vão preferir aquele guarda-roupa neutro que não passe a impressão de que ele chegou no lugar só ele com aquela cor. Os homens, tá? Eles não gostam de se exibir, não gostam de ser o centro das atenções, então tende a ficar ali, sabe aqueles restaurantes que você vai e as pessoas ficam bem no cantinho, ou aquelas festas que eles escolhem aqueles cantos, geralmente aqueles cantos são ocupados por melancólicos. Eles não têm a intenção de virar pastor, coach, então dificilmente você vai ver melancólicos nessas profissões, porque eles não gostam de se sentir melhores, eles não gostam de passar a impressão de que eles são melhores que as outras pessoas, e eles também não gostam de ser o centro das atenções. Então quando o melancólico é pastor, é porque Deus chamou ele de alguma forma. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia de Moisés, que era um melancólico. Quando Deus chama Moisés, ele fala, eu não sou capaz, eu não sei falar, o Senhor se enganou. Praticamente ele fala isso para Deus. E é exatamente isso que o melancólico faz quando ele é chamado para alguma coisa. Ele não se sente capaz, ele não tem uma autoestima muito boa, ele não se acha perfeito para aquilo ali, ele não se acha pronto o suficiente. E muitas vezes ele vai deixar de fazer coisas para Deus, para ele, para a família, porque não se sente pronto o suficiente.
Moisés chega ao ponto de discutir com Deus, sabendo que ele tinha sido escolhido desde o ventre. Mas Deus, quando ele chama, ele é quem capacita. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então, dificilmente você vai ver um melancólico se achando bom para determinadas coisas. Geralmente vem de fora os impulsos dos quais faz com que eles trilhem caminhos ali para virar um pastor, para virar um presidente. E eles são muito organizados, calculistas, empáticos. Então, quando eles estão nesse lugar, eles são os líderes excelentes, eles são os melhores chefes, os melhores líderes. O problema é que para chegar nessa posição é que é o grande desafio, porque eles não tendem a se achar bom o suficiente, eles não tendem a acreditar muito em si, então não tende a ser um homem próspero, tá? Existe melancólico próspero? Existe. Deus trabalhou, a esposa ajudou, a mãe impulsionou, várias coisas aconteceram ali, porque eles têm medo de arriscar, não acham que vai dar certo, eles sempre pensam no pior cenário. Então, se eu empreender, vou passar fome. Se eu sair desse emprego, eu não vou achar mais nada. E se eu fizer tal coisa, eles pensam sempre no pior cenário. Então, como se agarram muito na zona de conforto, a zona de conforto às vezes é terrível, mas eles pensam que pode ser pior, que né, arriscar pode fazer com que ele permaneça naquilo ali. Teve uma pessoa que eu atendi na mentoria, uma mulher que ela estava há 14 anos trabalhando num supermercado, num serviço bem difícil, com horários terríveis, e eu perguntei para ela se ela não tinha desejo de sair, de ter uma outra profissão, e ela não saía porque tinha medo de não achar algo melhor. E assim muitas vezes é a cabeça do melancólico. Por achar que não vai dar certo e pensar que pode piorar, às vezes ele não arrisca e não sai da zona de conforto. Deus muitas vezes precisa empurrá-lo de lá. E os empurrões que Deus dá na vida do melancólico, a maioria das vezes é com muita dor, muito sofrimento, porque a dor, né, literalmente move o melancólico do lugar. Então muitas vezes Deus vai tratar com o melancólico na dor e na dificuldade, porque só assim que o coração dele é verdadeiramente moldado. Então, melancólicos que estão me acompanhando neste momento, dê o primeiro passo sem precisar apanhar. Como o melancólico já tem um padrão de tristeza ali muito facilmente alcançado, né? Porque ele tá perto, ele não tem de ter dificuldade para lidar com a vida quieta, sozinho, solitário, sem sair, sem visita, sem festa. Não, ele já se sente amiguinho ali da solitude, de certa forma. E isso pode ser um problema, porque Deus nos chamou para viver em comunhão. Então, tem que sair da zona de conforto para ajudar pessoas, servir a igreja e também se permitir abrir, né? Jogar para fora muitas vezes o que tá sentindo. E por falar nisso, se você for casada com um melancólico e em determinado momento ele resolve conversar com você, pare tudo que você estiver fazendo, preste atenção no que ele tem a dizer, porque ele não é fácil para ele abrir o que ele está sentindo. Então, se ele está abrindo, valorize o que ele está falando, e ele gosta que você preste atenção no que ele está falando. Então, pare tudo e preste atenção. É difícil para ele jogar para fora e ter ali seus ouvidos para ouvir, muitas vezes sem tecer julgamentos ruins ali, porque ele já pensou em tudo que vai dar ruim, tudo que vai dar bom. Às vezes ele só quer que você o escute. Então seja esses ouvidos para o seu marido quando ele se colocar no momento de desabafar. Se ele desabafar com você e você não se importar, ou acabar julgando ele, não ficando do lado dele, dificilmente ele vai fazer isso de novo. Então, sabedoria. Tenha sabedoria também para lidar com as surpresas, com as coisas que eles fazem. Porque se você não valorizar, eles não vão fazer de novo. Então, sabedoria nas suas ações, nas suas reações. Isso é o que a Bíblia pede de nós. Mas, quando você casa com um melancólico, você vai participando desse processo de santificação de uma forma muito mais evidente. E aí? Conhece algum homem assim? É casada com ele? Deixa os comentários aqui que eu tô amando ler a interação de vocês. Se você quiser descobrir o seu temperamento através de uma mentoria exclusiva ou analisar o seu marido, a gente vai analisar padrões desde a infância, é só chamar aqui embaixo pra gente marcar nossa mentoria. Caso você seja melancólico e esteja ali com vergonha de falar comigo por videochamada, fica tranquila, que é eu que vou conduzir tudo isso. E caso seu marido seja melancólico e você queira falar dele, ele provavelmente não vai falar comigo. Então, eu posso fazer a mentoria só com você para falar dele.
Eu vou deixar as informações aqui embaixo, vai ser um prazer ter uma hora de vídeo chamada com você. Não saia daqui sem clicar no gostei, assista os outros vídeos aqui dos temperamentos e eu volto depois, quem sabe mais pra frente nós podemos fazer vídeos sobre as mulheres de cada temperamento que diverge um pouquinho dos homens, porque Deus deu também papéis, princípios diferentes para a mulher e para o homem. Então a mulher melancólica ela vai responder de uma forma e o melancólico de outra em alguns aspectos. Fiquem com Deus. Tchau!